Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando esta solenidade de Pentecostes, encerrando assim o tempo da Páscoa. É bem verdade que no dia 19, de abril, todo mundo de maneira muito bonita, deu chocolate, não foi isso? Foi dia 19 de abril, não foi? Dia 20 de abril? Quem foi o dia 20 aí? Muito bem, então. Mas não me deu chocolate não tem problema não. Brincadeira. Todo mundo, num gesto bonito de oferecer uma caixa de chocolate, estava ali celebrando a Páscoa. E de alguma maneira nós vamos percebendo que, por mais que, digamos, a cada domingo estamos celebrando o domingo da Páscoa, o segundo domingo da Páscoa, o terceiro, parece que acaba no esquecimento. E hoje nós estamos com esta celebração encerrando justamente esse tempo bonito da Páscoa, coroando o tempo da Páscoa com a celebração do dia de hoje, que é a celebração de Pentecostes. E já há alguns domingos nós viemos sendo preparados para esta celebração através do Evangelho, Jesus fazendo o seu discurso de despedida. Ao longo da última semana, Jesus pedindo: Pai, consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do maligno, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. E hoje, na primeira leitura retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos a narrativa do cumprimento da promessa. Quem é que gosta de fazer novena? Quem gosta de fazer novena? Ninguém faz novena? Olha, é um bom número, Mas é engraçado. E para fazer essa pergunta: quem fez a novena do Espírito Santo? Só para não, mas fez. É isso aí. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que gostemos de fazer todas as novenas, a única novena bíblica é a novena de Pentecostes. Todas as outras novenas são compreensões decorrentes desta única novena, porque foi o próprio Jesus que instituiu: permanecei em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa. Hoje, na vida dos discípulos e na vida de cada um de nós, se cumpre essa promessa do Senhor, daqueles que permanecem esperando a vinda do Espírito, para ter uma nova experiência com o Senhor. E aí nós vamos começar a compreender o que é a celebração de hoje. Essa celebração, coroando o tempo da Páscoa, nos diz que agora começa o tempo Agora começa o tempo da igreja. Sim. Se no tempo da Páscoa Jesus vai aparecendo aos seus discípulos, vai catequizando os seus discípulos, vai levando os seus discípulos a compreenderem que ele não está morto, mas que ele ressuscitou, na conclusão do tempo da Páscoa, Jesus envia o Espírito, que já havia sido enviado, é claro, no dia em que ele ressuscitou, porque para João é tudo no mesmo dia, e é isso mesmo. Jesus ressuscita, envia o Espírito e coloca-os em missão para anunciar o ressuscitado. Só que na pedagogia da fé, a cada semana nós vamos celebrando uma dimensão da vida de Jesus. E hoje nós estamos celebrando essa conclusão com essa celebração de Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Ora, a necessidade de se deixar guiar pelo Espírito para falar uma única linguagem, a linguagem do Espírito. Aquele que se deixa conduzir pelo Espírito consegue compreender a vontade de Deus, consegue testemunhar o ressuscitado. Não existe confusão
na sua linguagem. No Salmo nós pedimos: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. É o Salmo que nós cantávamos também na vigília pascal. Pedindo ao Senhor a graça de uma autêntica renovação, uma autêntica libertação das obras da carne, para que por meio desse Espírito possamos fazer aquilo que de maneira muito solene hoje a segunda leitura coloca. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Veja que coisa bonita. Deixar-se guiar pelo Espírito para reconhecer o senhorio de Jesus. E na medida em que reconhecemos o senhorio de Jesus, somos preenchidos e repletos do Espírito Santo. É uma íntima comunhão, um laço constante, mostrando a continuidade que o Espírito leva a igreja a viver. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um videozinho ao longo da semana, porque tem coisa boa que nunca é compartilhada, né? Tem porcaria que todo mundo compartilha e faz, né? E na semana passada, o Papa Francisco teve um encontro no estádio olímpico lá na Itália, em Roma, no domingo, com a renovação carismática. E à noite eu entrei lá na internet, uma pessoa me mandou um link e eu fui assistir um vídeo, né? Que foi um encontro era um congresso e o Papa confirmou presença. E a presença do Papa foi de quase 2 horas, onde ele pregou, ele recebeu oração, enfim, foi muito bonito. E aí, antes de começar propriamente a fala do Papa, o presidente do movimento lá na Itália pediu a ele a palavra e disse assim: nós gostaríamos de cantar uma canção que com certeza o senhor vai se lembrar. E aí começaram a cantar: vive Jesus o Senhor, vive Jesus o Senhor. E aí nisso o Papa já começou a cantar também. Veja que coisa bonita, um homem que é cheio do Espírito Santo, ele não consegue viver sem proclamar isso, porque é verdade de fé. Vive Jesus o Senhor, e porque ele vive, eu preciso reconhecê-lo como o Senhor da minha vida, eu preciso submeter tudo à vontade dele. E aí eu falei, gente, eu cheguei a me emocionar. Por quê? Aqui não é óbvio, né? Mas o padre teve a oportunidade de participar de um retiro com o Papa, antes de ser Papa, né? Lá na Argentina. E quando começava a cantar essa música, ele imediatamente ficava de pé, ele era o primeiro, ele cantando, e depois já começava a rezar. Porque na medida em que nós começamos a reconhecer o senhorio de Jesus, queridos irmãos, não tem como ser diferente. A alegria do Espírito Santo começa a tomar conta da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos fazendo tudo o contrário daquilo que é a vontade do mundo. O mundo não quer reconhecer Jesus como Senhor, não quer. Mas aquele que o reconhece como Senhor tem a alegria, tem a paz, como o Evangelho dizia hoje, que é uma paz diferente do mundo. Não é uma paz como o mundo nos dá. A paz que o mundo nos oferece é a ausência de tiros. A paz que Jesus nos oferece é diferente. Porque é uma paz que brota do encontro íntimo com Ele. Uma experiência com o ressuscitado que mostra o seu lado, que mostra as suas mãos e diz: a paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo. Para quê, Padre? Para aguardar? Padre, eu recebi o Espírito Santo, mas eu tenho tanto medo, eu nem saio de casa. Isso não pode acontecer. Ao amanhecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, ali se encontravam os discípulos. Jesus entrou e disse: a paz esteja convosco.
Aquele que está trancafiado num lugar com medo e recebe a presença do Senhor, recebe a paz para levar aos corações a palavra de salvação. Agora é necessário querer romper com o comodismo. É necessário querer romper com aquilo que te segura ali dentro, porque é muito cômodo. Eu recebo o Espírito Santo e continuo parado. Eu recebo o Espírito Santo e fico no meu lugar. Para que eu vou lá falar com alguém? Para quê? O que nós rezávamos antes do Evangelho? Ou cantamos por cantar a sequência? Quando dizia um paroquiano, a gente, quando começa a se dar conta do que estamos fazendo, a gente não precisa de muita coisa. Se você pega a sequência de hoje, você entende tudo aquilo que o Espírito Santo espera da igreja, que às vezes escandaliza tanta gente quando a igreja faz, né? Quando a igreja chega para o marginalizado e diz assim: olha, Jesus te ama. Por quê? Jesus te ama. Agora Jesus te ama e Ele não quer que você permaneça nesta situação. Quando a igreja olha para alguém que está nas drogas e diz: olha, Jesus te ama. Aí aqueles que se sentem os puros, porque dentro da igreja tem muita gente que se sente os puros, mas todos nós estamos num processo, porque você pode até não se drogar, mas você tem outros problemas. Então todos nós estamos constantemente num caminhar de purificação, onde o Espírito Santo é que vai modelando, é que vai queimando aquilo que em nós não está bom, para que tenhamos o coração mais próximo do coração de Jesus. Então todo mundo está no mesmo barco. Vinde, ó Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma a hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei-nos, bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem um bem a nenhum. Sabe aquilo de bom que você faz? Sabe? Sinto muito, não é por sua causa. Não é por sua causa. É porque o Espírito Santo está trabalhando com você e você então se torna capaz de fazer. Porque sem o Espírito Santo em nós, queridos irmãos, nem o bem há na gente. Nada podemos. Nada podemos. Porque o pecado original destruiu a harmonia que existia entre Deus e o homem. É pela força do batismo que nós voltamos a esta comunhão com Ele. Então é o Espírito Santo que começa a trabalhar em nós para que possamos fazer aquilo que de bom existe. Dobrai, ao sujo, como o sujo pode ser lavado? Se eu não quero me contaminar com ele, como o sujo pode ser purificado? Se eu tenho que ficar aqui e ele que é sujo fica lá, como que se dá banho em porco? Pegando a mangueira e jogando de longe? Vai nessa, só vai tirar a lama. Não é isso? Não é preciso encostar? Agora, encostar, purificar, lavar o que é sujo, não quer dizer que eu devo fazer o mesmo que ele está. É outra coisa completamente diferente. Jesus, quando assumiu a nossa condição humana, ele não veio aqui pecar, ele veio pecar? Então está aqui. Então é isso aqui. Por isso que ao longo da semana nós estávamos ouvindo: Pai, consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então eu vou sim. Eu olho para aquele que está sujo, eu quero ajudá-lo, mas eu não vou fazer o mesmo que ele está fazendo. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. O seco, regai. Como é triste ver uma planta seca, né? Como é triste. E a gente olha em torno, a gente percebe que tantas pessoas estão assim, nessa secura, precisando de um pouquinho mais, precisando de uma gotinha. Queridos irmãos, o Senhor conta com cada um de nós. Conta com cada um de nós. No olhar, no abraço,
no aperto de mão. Olha, Jesus te ama. Jesus te ama. Faz a diferença. Ajuda aquela pessoa no início daquele dia a caminhar com mais segurança no Senhor. Dobrai o que é duro. Dobrai o que é duro. Queridos irmãos, quantos de nós às vezes não nos sentimos assim? Duros. Iguais a pedra diante de Deus. Porque criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Mas o Espírito Santo, ele quer justamente quebrar isso em nós. Agora ele é educado, viu? Ele é muito educado. Ele só vai entrar onde ele for convidado. Convidado. Porque o Espírito Santo tem essa missão de nos transformar. E ele só pode transformar onde ele tem lugar. Padre, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho rezado por alguém. Você vai rezar para que o Espírito Santo toque no coração dele. Padre, meu filho, você vai rezar para que o Espírito Santo toque no coração dele. Por quê? Ele precisa querer. Ele precisa dar espaço para esse Espírito de Deus agir. Porque o Espírito não é violento. Não é violento. Daí a vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Queridos irmãos e irmãs, não vivamos a celebração de hoje como fazer memória de um fato, né, que marcou o tempo e não tem consequências no futuro e no nosso presente. Porque a oração correta nos diz assim: ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por que às vezes nós temos tanta dificuldade em compreender a ação de Deus? Né? Por que será? Essas palavrinhas devem nos incomodar. Devem nos incomodar. E a gente precisa acreditar nisso aqui. Senão nós estamos professando uma fé que todos professam, então entra no embalo. E não é isso que Deus espera de mim. Deus espera que eu possa dar abertura a essa ação do Espírito Santo. Realizar agora no coração, no meu coração, Senhor, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Quebrantamento de coração. Coração colocado aos pés do Senhor. Coração que espera do Senhor o perdão, porque sabe que Ele nos ama. É essa atitude que nós devemos ter. Somente assim conseguiremos caminhar na liberdade dos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.